Aqui Entendi. Vamos aproveitar. e nessas ferramentas, a gente está buscando fazer um roteiro, né? Ter um roteiro bem cuidadoso e zeloso, porque nós vamos mostrar isso, né? Para deixar, né, um legado para o município. E a gente está tendo essa dificuldade porque a gente quer captar, né, cenas mais reais, mais atualizadas, sabe? Então, por isso que a gente está com essa dificuldade, mas já o terceiro vídeo já está encaminhando, já está sendo já montado inteiro, o vídeo também da agricultura familiar já está sendo montado e a gente está avançando. Ai, que E aí a maravilha. gente quer saber de vocês se a gente teria um prazo para colocar esses vídeos. Se o prazo é só até junho, ou a gente poderia ter um prazo maior. Pode ter um prazo maior. O objetivo é a gente ter Pode? condições, assim, a gente não está fazendo uma coisa que a pessoa entra ou não entra. O objetivo é nós conseguimos preparar agora as primeiras ações, né? E nós conseguimos que vocês comecem a interação com Portugal. Então, um primeiro vídeo era para dar uma primeira ação de integração, mas a cooperação de fato, ou seja, colocar cara nas pessoas, é que vai acontecer. Hoje vocês estão cooperando basicamente com a gente, né? Então, o primeiro passo é você cooperar com a gente, Sim. coisas bilaterais. O segundo passo é cooperar com os outros municípios brasileiros. E agora já entrar na cooperação com Portugal. E como é que foi? Vocês conseguiram dar uma olhadinha nos vídeos de Portugal, as oportunidades que mais interessaram a vocês? O que vocês acharam? Maurício, por exemplo, a gente tem uma experiência que a gente colocou, estava até comentando com o Renan, aquela experiência que foi colocada para a gente, se não me engano, acho que é Fábio dele, é que é daqui do Brasil. Também interessa, assim, a gente gostou muito da experiência que eles apresentaram, se eu não estiver enganado, que foi aquela da coleta. Da coleta Não seletiva? foi Sim, apresentado? É, foi bem legal aquela lá. Aquela lá, a gente vai ver, a gente precisa fazer um levantamento mais técnico dela para que a gente possa ter um diagnóstico. A gente podia começar porque discutindo. nós temos aqui a iniciativa da coleta, nós temos aqui uma cooperativa recém-criada, chamada Recicla Tudo. E essa cooperativa hoje, inclusive ontem eu tive uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, o Lucas, e Uhum. também um dos responsáveis, né, pela cooperativa. Sábado agora nós vamos visitar os cooperados, nós vamos fazer um café da manhã com eles, sabe? E aí eu interessei porque eles passaram uma iniciativa muito bacana de conseguir, por exemplo, assim, eles têm os produtos, mas nem todos os produtos que eles recolhem, eles conseguem ter o mercado para poder escoar, para vender. Então, por exemplo, hoje aqui a nossa cooperativa, eles trabalham com papelão, com o papelão, o alumínio, Vidro. o vidro, né, Renan? Papelão, alumínio, vidro, e qual que é o outro, Renan? Tem um outro mecanismo que eles têm. Hã? Plástico também. Acho. Qual? Então vamos pegar, Plástico PET. vamos pegar agora aqui, porque acho que para a gente conseguir assim numa meia hora, você vai conversar com eles no sábado, não é? Sim. Então vamos colocar, vamos fazer o seguinte para a gente já preparar, Yolanda, que eu quero vocês muito seguros na hora que vocês forem dar um passo, por exemplo. Então, na hora que a gente for dar um passo com a cooperativa, a gente está seguro tecnicamente. Na hora que a gente for dar um passo na parte de energia elétrica, a gente fica seguro tecnicamente. Porque o que é o mais importante? Não é o que a gente diz aqui porque aqui é um ambiente controlado. É como você consegue se sair super bem como prefeitura, como poder público municipal, resolvendo esse tipo de ação. Vamos fazer um pedacinho dessa árvore lógica da parte da cooperativa e já preparar essa sua reunião completamente para a semana que vem? Que a gente gasta uma hora e te dá uma visão global? O que você acha? Porque mesmo a gente dá uma pausa nos vídeos, a gente faz isso, a gente resolve um problema concreto que vai ter um impacto direto na realidade dos municípios, na realidade das pessoas aí. A gente fez uma primeira, já que a gente já discutiu sobre as praças, sobre as igrejas, não sei onde é que está essa árvore lógica de vocês? Você lembra que tinha uma que a gente fez, que a gente falou das praças, das igrejas, das relações, etc. e tal.
Vamos pegar aquela lá e vamos abrir um puxadinho assim do lado e vamos trabalhar especificamente meia hora, jogar o nosso entendimento na preparação dessa ação da cooperativa, para que você possa ver quais são os canais para onde a gente pode caminhar e se a gente pode fazer uma ação. Eu preciso fazer uma pausa rapidinha para ir no banheiro, mas é coisa de 30 segundos, gente. Pede para as meninas abrirem aí. Meninas, abram a árvore lógica de Goiás. Tem uma lá que a gente falou das praças, alguma coisa assim. Acho que a Isabela até sabe onde está. Só um minutinho. Então, e outra coisa, Raíssa, se tem alguma observação com relação ao segundo vídeo que nós fizemos, que a gente também, se puder dar a devolutiva hoje, se a gente está no caminho certo, se tem alguma coisa, né? Vocês chegaram a ver o segundo vídeo? Não, eu cheguei a ver, só que o Zanin ainda não viu esse vídeo. Seria bom também a gente já ver com ele, para a gente conseguir, para ele já dar uma resposta sobre o vídeo. A gente podia aproveitar algum momento de agora e já assistir com ele. Eu também acho que esse vídeo é um vídeo meio que institucional do município e trata de todas as áreas, assim. Então, eu acho que ele é institucional, né? a apresentação da cidade mais forte, assim. Certo. Então, vou só deixar aqui já preparado para a gente passar com ele. Tá aqui. Já tá aqui a postos. Estou voltando, peraí. Voltei. Deixa eu abrir aqui. É que assim, gente, pós-Covid, o médico falou que eu tenho que beber água, descansar, dormir e tal. Aí eu tô desde as 7 horas com a Isabela na outra sala, eu só bebendo água. Aí a gente tem que fazer os pit stops aqui. Vamos lá. Então, vamos pensar um problema específico, Yolanda, que a gente precisa... Goiás, nós vamos ter vários problemas. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é uma ação de uma visão de resolver o futuro, pensar no longo prazo, que nem a gente está falando, por exemplo, com as usinas solares, etc. e tal, mas isso não é imediato e tem problemas imediatos que a gente precisa resolver. A gente precisa dar uma resposta imediata para a população. Esse aí é aquele de Goiás ou esse aí que tá novo, em branco? Em branco, porque aquele a gente só falou, a gente não chegou a colocar a construção de fato da árvore. Ô, gente, tristeza, eu quero muita árvore, eu quero árvore lógica. Então, vamos lá. Então, vamos colocar assim, a realidade... O que foi esse biru aí? Alguém entrou, caiu, voltou? Marveles, bom dia, Marveles. Tá, Marveles chegou. Então, vamos pensar aqui. Então, nós precisamos criar uma primeira tabela assim, não. Nós precisamos resolver o processo de destinação dos resíduos sólidos de Goiás dentro das legislações vigentes. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? O Goiás tem lixão, tem... Então para isso, então, se nós precisamos resolver os processos de Goiás dentro da legislação vigente, então cria um campo assim. Então, precisamos ter um aterro sanitário adequado ou... Então, se nós precisamos resolver, que a legislação vigente... Então, agora clica o quadradinho em cima. Então, se nós precisamos resolver os processos, então nós precisamos ter um aterro sanitário adequado. O que mais que nós precisamos? Coloca a flechinha já, para a gente já ter uma correlação. Porque, Lise, a primeira vez que a gente faz isso, a gente não cria... Você sabe, na sua cabeça, já está um mapa mental de que vai ter as flechinhas. Mas na cabeça de quem está vendo agora, a gente precisa criar essas correlações lógicas. Então, se nós precisamos, então nós precisamos ter um aterro sanitário adequado. Por quê? Porque isso é a orientação da legislação.
Então, o que mais que nós precisamos fazer dentro da legislação vigente? Nós precisamos ter um processo de reciclagem e estímulo aos catadores, por exemplo, caso existam catadores na reunião. Ok? Estimular os catadores. Então, isso aqui é uma outra coisa. Então, para resolver dentro da legislação vigente, eu tenho que ter um aterro sanitário, clica esse quadradinho em cima, preciso ter outra coisa. Eu gosto daquela setinha mais tortinha, mas depois a gente muda. Tá? Eu vou procurar ela. É aqui, ó, no tipozinho de seta, mas tudo bem, a gente já muda. Então, coloca esse quadradinho em cima para a gente ver a lógica dela. Então, se nós precisamos resolver os problemas vigentes, então nós precisamos ter estímulo aos catadores. Aí tem uma outra variável do lado, é o seguinte. A reciclagem de produtos como vidro, plástico, papel e alumínio só funciona quando existe uma cadeia logística viável. Ou seja, não adianta eu falar que o vidro é reciclável, mas se eu não tenho uma cadeia logística reciclável para o vidro, ele não se torna interessante e eu não consigo dar uma destinação correta. Então, eu pego esse vidro e descarto no lixão ou descarto no aterro sanitário. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte. Então, nós precisamos identificar quais são as cadeias de valor. Tudo bem, Lise? Põe ali do ladinho. Esse da reciclagem põe na mesma altura do precisamos ter um processo de reciclagem e catadores. Okay? Então, se nós precisamos ter um processo de reciclagem, estímulo aos catadores ou a coleta, isso é reciclagem de produtos como vidro, papel, alumínio. Não, isso é uma premissa, isso não tem lógica direta, Lise, não, isso é uma premissa. A reciclagem para produtos como vidro, papel, só funciona quando existe uma cadeia de viabilidade logística. Então, se nós precisamos ter um processo de reciclagem e estímulos ao catador e precisamos de uma cadeia de logística viável, então nós precisamos avaliar em Goiás, esse quadradinho assim, precisamos avaliar em Goiás quais são as cadeias de logísticas existentes e se elas são viáveis ou não. Então, qual é o conteúdo da sua reunião, Yolanda, no sábado? Não é falar o que os catadores querem, não é falar sobre o que os catadores não querem, mas é verificar dentro da cadeia logística se a quantidade de vidro que eles recolhem, a quantidade de alumínio, a quantidade de material é suficiente para viabilizar a atividade humana daquele grupo que está lá. Porque o vidro por si só não é reciclável. Se eu tenho 3 latinhas e com isso eu recebo R$1 por mês, eu não consigo viver com isso, a pessoa vai ter que fazer outra coisa. Então, ter essa clareza vai fazer com que na reunião você já possa dizer o seguinte: nós estamos aqui para discutir as alternativas de aumentar a viabilidade e o retorno. Então, clica um quadradinho em cima. Então, precisam ser discutidas as alternativas técnicas e operacionais para aumentar a viabilidade econômica da atividade de reciclagem. Faz sentido, Yolanda? Sua reunião já começa a mudar com a discussão com eles? Não, nós queremos um caminhão, nós queremos tudo bem. Isso tudo são meios que a gente pode fazer dentro da estruturação da coleta seletiva. Ou a gente pode ter uma educação com a população. Fala um pouquinho, o que você está achando disso? O Renan, ele também acompanha muito de perto, junto com o Lucas, né, essa construção desse projeto. E o Lucas tem avançado muito, porque ele tem acompanhado, o Lucas é o nosso secretário de Meio Ambiente. E ontem ele mostrou para nós muito interessante que a cooperativa hoje tem 12 catadores, né? 12 pessoas vinculadas à cooperativa.
que inclusive é o limite da cooperativa, 12. Cada um deles hoje tem uma produção de R$ 2.000 mensais, que é acima do valor, né, Renan, que a maioria das pessoas da cidade ganha. E aí está tendo uma procura muito grande de pessoas para poder entrarem na cooperativa, também terem, assim, para trabalhar na cooperativa. Só que aí a capacidade humana deles de atividade só estão nas 12 pessoas, que é o limite de pessoas que eles têm para poder ter dentro da cooperativa. E aí o que a gente tem aqui, Maurício, e na fala ontem ficou muito claro, eles têm muitas necessidades, então nós vamos lá no sábado, né? Fazer essa roda de conversa com eles, e também fazer e ouvir essa pergunta que você trouxe, eu já até notei aqui, se a quantidade, né, de materiais que eles recolhem é suficiente para mantê-los dentro de uma estrutura lógica e o que eles podem avançar. Porque eles têm hoje um caminhão que foi, inclusive, até cedido pela prefeitura, né, na época do governo da Selma. Hoje eles contam com o caminhão, contam com uma estrutura também, um espaço físico também, que é do município. De separação e transbordo, né? Eles recebem, descarregam e transbordam. Isso. Cria ali naquele processo, mas assim, existe uma cooperativa hoje com 12 associados que cuida de todas as cadeias logísticas. Sim. Ali, eles... E esses associados, Maurício, têm uma incubadora chamada Recicla Tudo, da Universidade Federal de Goiás, que inclusive vai começar com eles no sábado um curso para trabalhar com eles o associativismo, o cooperativismo. Só que a questão é a seguinte, o lixo da cidade, para você ter uma cidade do tamanho de Goiás, com 12 pessoas atuando em cooperativa, com uma renda média de 12, 24 mil reais por mês, significa que, primeiro, não está tendo coleta seletiva em todo o município. Segundo, a distribuição está sendo desestruturada em termos de alguns polos de ação e grande parte da ação de reciclagem está sendo desperdiçada no lixo comum e encaminhada para o aterro. Sim. Okay, não, eu estou fazendo uma dedução lógica de tudo, aqui assim, pelas quantidades, valores e tais. Certo? E como é que vocês querem resolver isso? Porque eu posso, eu não preciso colocar, se eu vejo que a cooperativa é uma coisa boa, que te dá um salário médio de R$2.000, isso é um bom salário no Brasil. Hoje, se a gente for avaliar, é um bom salário no Brasil. E a pessoa está trabalhando 8, 10 horas fazendo a seleção de lixo. As pessoas não querem criar uma nova cooperativa, elas querem um emprego. Elas querem entrar ali e fazer o que eles já fazem para resolver isso. Só que isso não vai resolver. Por quê? Porque como não tem coleta seletiva, a quantidade de material disponibilizado não vai ser suficiente para ampliar. Enquanto se nós tivéssemos um processo de coleta seletiva estruturado no município, com um caminhão do lixo, porque eles passam catando no lixo, isso está horrível, a gente precisava mudar isso, a gente precisava fazer um dia da semana um projeto de coleta seletiva. Tipo assim, a gente pega o município, divide em bairros, dentro desses bairros coloca um dia para cada, um dia do caminhão da sucata passando. Aí a gente pega um caminhão. Não, Maurício, isso já acontece. Mas acontece. É feito isso, Maurício. Isso já acontece. Só que a gente não tem, a população não aderiu tanto, sabe? Ainda tem que ter essa educação, essa informação, né? A população, né, a população precisa enxergar isso. Então, vamos e outra coisa também, Maurício, por exemplo, que a gente percebe que como nós temos uma cooperativa, né, aqui no município, que trabalha com lixo reciclado, a gente tem que envolver também os órgãos públicos, né, Renan? Por exemplo, a educação, que já está começando agora,
os órgãos públicos, para poder fazer essa recolha também, começar mesmo das instituições públicas, para a gente criar um movimento e avançar também, sair dessa parte urbana, tentar mapear tudo e chegar nos distritos. E os distritos também é um gargalo. Ok, então vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Então, vocês já têm uma periodicidade de recolhimento da sucata, mas vocês não têm uma participação da solução porque não tem uma identificação social da estrutura da sucata. Ou seja, esse caminhão ele não deve estar envelopado, tipo assim, o caminhão da sucata que está envelopado. A criança passa e olha, ó, o caminhão da sucata está passando. Sim. Que dia que passa esse caminhão da sucata? Tem os dias em cada bairro. Aí foi feito um panfleto, um folder, distribuiu em toda a cidade, coloca nas redes sociais. Então tá assim, a comunicação nesse ponto tá até eficiente, sabe? Não, então a gente o problema precisa colocar na rede pública de ensino. A gente precisa isso eu acho interessante. Eu trabalhei com São Sebastião, no litoral de São Paulo. Foi o primeiro município, um dos primeiros municípios a implantar coleta seletiva no Brasil. Então, e eu era pequeno ainda, estava saindo do colégio, mas as pessoas que foram criadas em São Sebastião aprendiam desde pequenininho, na aula, era uma matéria, uma disciplina complementar em todas as ações, em todos os anos. Normalmente, isso fechava com a Semana do Meio Ambiente. Quando é que é a Semana do Meio Ambiente? Acho que agora. Dia 5 de junho. Então, beleza. Então, a gente já começa nessa campanha agora para fazer ação do meio ambiente. Então, a gente começava um treinamento e uma qualificação das crianças. Como dispor a importância da reciclagem, como dispor o lixo, esclarecimento das dúvidas do que é lixo seco e o que é lixo reciclável. Por exemplo, não é porque papel higiênico não vai para o lixo reciclável, vai para o lixo seco. Aí um treinamento e um acondicionamento sobre como você coloca as ações diferentes. E uma orientação para a questão das cores. Então, por exemplo, uma campanha de inclusão de cores. Olha, esse lixo aqui é nesse saco, por exemplo, nos condomínios, vocês não têm condomínios, aí eu deve ter talvez pousadas, alguma coisa assim, mas pousadas sim. Então, pousadas sim. Então, a gente pode fazer uma campanha de divulgação nas pousadas, em que eu vou dizer o seguinte, ó, você coloca aqui o saco de lixo preto, normal, lixo orgânico. O saco de lixo azul, lixo reciclável. E aí você começa com essa identificação de cores. Aqui em Goiás, saco de lixo azul é tal, saco de lixo preto tem o mesmo preço. É só para a gente começar a fazer esse tipo de coisa. Aí, na hora que você for na pousada, você já começa a criar esses mecanismos de disseminação dessa cultura. Só que o que acontece? A contrapartida dessa política pública funcionar é o caminhão do lixo estar bonito e passar no dia certo. Aí, o que acontecia? O que aconteceu lá em São Sebastião? Mudaram lá em casa, toda quarta-feira passava o lixo seco. Então, a gente aprendia a guardar, a gente aprendia que tinha que abrir as latas e lavar as latas para não juntar bicho, porque aí você deixava até quarta-feira para fazer isso. Então, era uma atividade que era associada às crianças, a gente tinha que fazer, né? Na quarta-feira, passava o caminhão da sucata, e era uma festa, que ele vinha todo colorido, bonito e tal, e a gente ia lá deixar o lixo no... Gente, eu estou falando isso para vocês terem ideia, hein? Eu fazia isso, eu era pequeno, eu já estou com 46 anos, olha como a gente já recicla faz tempo. O que aconteceu? Isso me chamou muita atenção. Trocaram a empresa de licitação e ganhou uma outra empresa de licitação. E a empresa de licitação que ganhava por peso. Então, ela passava com o caminhão todo dia e recolhia tudo que tinha. Recolhia o lixo seco, a sucata, não sei o que, jogava tudo no caminhão e ainda jogava água para ir pesar lá, porque tinha um desvio, ilegalidade, essa coisa na época, tá? Como é que isso foi identificado? As crianças, eu já era jovem, já estava indo para a faculdade nessa época, mas as crianças identificaram assim, mãe, o caminhão errado tá pegando a sucata que a gente separou, tá errado isso. E foram para a rádio e, resumindo a história,
cancelaram a licitação da empresa pública. Por quê? Porque você tinha uma participação social, uma comoção social em cima da importância de reciclar. Então, eu acho que a gente poderia entrar com 2 tipos de campanhas muito incisivas na rede pública de Goiás. Uma campanha em relação ao lixo, tratar o nosso passado, e uma campanha em relação a plantar árvores. Por quê? Porque são 2 atividades sociais que criam um hábito absurdo. Por exemplo, eu acho um absurdo, se você perguntar para as meninas aqui, eu vou ver agora, vou descobrir isso agora. Meninas, quantas árvores vocês já plantaram na vida? Quantos pinheiros vocês têm que são seus? Minha mãe, ela saía todo ano, uma vez por ano com a gente, para a gente plantar uma árvore. E a gente voltava nos lugares das árvores para ver as árvores que a gente plantou. Até que depois de 5 ou 7 anos, a gente conseguia comer uma fruta daquela árvore. E era uma coisa muito engraçada, que quando alguém derrubava aquela árvore que a gente tinha plantado, a gente se sentia, falando, nossa, que absurdo. Então, a gente saía para plantar no jardim, saía para plantar nas praças e tal. Então, tem 2 ações de mobilização das crianças da rede pública que a gente pode fazer. Uma, árvores, outra, lixo. No tratamento do lixo, a preparação e disposição do lixo para a reciclagem. A separação dos containers para evitar do cara estar mexendo com lixo orgânico, com esse coisa. Folder, folheteria e tal. Aí a gente pode preparar na placa da prefeitura, como uma campanha que a gente pode propor, todos os modelos para impressão. Aqui o lixo é reciclável, aqui em Goiás o lixo é assim. A pessoa imprime do site, coloca na impressora dela e já coloca na porta do condomínio, da porta da pousada. A gente cria uma campanhazinha e deixa disponível no site da prefeitura. E aí a gente tem que ver o seguinte. Então, as grandes separações que a gente fez. Seco e orgânico. Aí, do seco, aí a gente tem que ver como é que vocês vão fazer essa questão de transbordo. Eu acho que, nesse momento inicial, precisava ter uma ação de estímulo na rádio local. Vocês têm uma rádio aí que funciona bem? Então, aí precisa conversar, aí eles não vão cobrar nada, porque é serviço de utilidade pública. Dentro do serviço de utilidade pública, a gente começa essa ação dessa campanha. Então, olha lá, casou política pública, caminhão bonito, periodicidade de recolhimento do lixo, mobilização das crianças com aspecto social. E aí a gente grava vídeos, já que vocês estão no sistema de produção de vídeos, você fala com o pessoal, por exemplo, que a gente pode gravar, ó, aqui são os vídeos de como você recicla o lixo. E aí você grava com as pessoas de lá, olha, é muito importante que nós possamos receber as coisas aqui, assim, assim, assim. Como é que eu vou fazer o descarte de vidro, por exemplo? Ou eu vou ter tonéis de vidro, ou então tem a questão dos vidros para não machucar o lixeiro, por exemplo, que é a hora da recolha. Então, coloca dentro de um saquinho de leite, daqueles quadradinhos de leite, ou seja, tem várias coisas da destinação do resíduo que a gente pode trabalhar. E a gente prepara uma série. Dentro dessa série, a gente mostra como isso daqui vai estar gerando resultado para aquela população. Ok? Aí, vai para essa região de transbordo. Então, tudo isso a gente mexeu com a campanha de capacitação. Lise, pode colocar aí nos quadradinhos aí. Ó, fazer uma campanha de capacitação, pode colocar aí do lado, nas escolas, organização do roteiro de apresentação. Você tem uma foto do caminhão do lixo para ver se ele está bonitão? Ele está bem. Ele está bem. Procurando, Edinho. Porque é o seguinte, isso é que nem avião, tá? Você tem que ter a sensação de fazer parte. Quando você vai no avião, uma das coisas que eu aprendi muito com o Rolim Amaro, agora não, que agora está tudo uma bagunça. Aí você entrava no avião, o cara estava com o banco sempre bonitinho do avião, sempre estruturado. Por quê? Porque o que o cara pensa? Fala, se eles não estão cuidando do banco desse avião, quem é que está fazendo a manutenção dessa porcaria? Esse treco vai cair. Então, quando você tem uma coisa limpa e organizada, a gente tem que criar essa sensação de pertencimento. Então, é importante que o caminhão do lixo seja bonito, que você possa colocar as crianças, que nem caminhão de bombeiro, que as crianças vão querer tirar foto e falar assim, olha, isso. Então, se for aquele caminho velho, com aquele cara assim, não vai. É uma mudança cultural.
Então, talvez tenha até que ver... Esse caminhão da sucata é o caminhão dos catadores ou o caminhão da prefeitura? É dos catadores. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Por quê? Porque eles não vão ter periodicidade justamente, porque aí é que tá. A gente não vai ter a viabilidade da cadeia logística. Porque o conceito disso daí funcionar é se você criar uma disciplina e uma rotina. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, passa o caminhão na minha porta. O catador, se ele vai fazer com o caminhão dele, ele vai passar o roteiro uma vez nessa rua, vai ver que tem bastante lixo. Vai passar 2 vezes. Ele fala assim, ali tem uma fábrica que estoca móveis, tem bastante papelão. Então, ele vai passar... Pode falar. E você vai... Peraí, deixa ele terminar de ver aí, falar. Ele vai começar, depois que ele passa a segunda ou terceira vez no bairro, ele vai passar naquela rua que dá mais papelão na frente daquela loja que desembala o papelão e não vai passar nas outras casas. Aí o cara fez a separação do papelão, ficou na porta e está 3 dias aquele papelão na porta. Então, a viabilidade da cadeia logística é a gente criar um sistema que tenha pode ser uma vez por semana, mas que eu diga assim, às 8 horas da manhã isso passa neste bairro. Ou a gente conversar com os catadores de um roteiro, porque você fala o seguinte, ó, eu vou fazer uma campanha, mas você tem que passar aqui que nem ponto de ônibus. Porque imagina se eu for pegar o ônibus e o ônibus fala, não, hoje eu não vou passar ali pela outra rua que tem mais gente. Essa aqui eu não quero pegar. Você quer andar, não vou pegar, não vai funcionar. Então não é ser um caminhão bonito do catador, tem que ser um caminhão da campanha da prefeitura. Vocês têm um caminhão, uma carroça, alguma coisa que a gente possa estilizar e mudar para ter essa visibilidade? Goiás, Recicla, alguma coisa assim? Não. Assim, rápido... Não. Não. Esse caminhão dá conta de passar em todos os bairros? Porque o Goiás não é tão grande. Foi feita a rota, ele passa em todos os bairros, né? Mas essa dificuldade que você está me relatando aí, eu tive em alguns dias da semana. Ele não passa no meu bairro lá, ele passa na quinta. Tem algumas quintas-feiras que ele não passou. Principalmente em feriado. Então, assim, ele falha no feriado. E se ele falhou, é que nem academia. Se você vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro dia. Na hora que você faltar um dia, você não vai mais. Porque a gente está criando a cultura. Exatamente. Não vai funcionar. Porque aí o que acontece? Tem um outro problema muito sério, que é o principal gargalo disso, é combustível. Então, a gente pode ver um subsídio... Os carros da prefeitura abastecem aí com vocês? Sim. Vocês têm um posto de gasolina? Tem um posto, exatamente. Então, tá. Então, a gente pode fazer uma discussão, conversa com o prefeito. Tem que manter o caminhão bonito, tem que manter as pessoas, de preferência, uniformizadas, para dar essa sensação de você querer tirar foto. Você tem que ter a sensação que está chegando um carro de bombeiro, não que estão chegando 2 caras numa moto que pode levar teu celular, entendeu? E sim, a gente podia fazer a contrapartida por um período de teste do caminhão colocar combustível. Vocês abastecem o caminhão desde que ele cumpra o roteiro. Precisa ver formalmente como é que vai organizar isso aí para ele poder fazer o abastecimento. Fazer um roteiro de tantos quilômetros que tem, de quanto que é o consumo médio, e ao invés da prefeitura apoiar com recurso, ela vai apoiar, por exemplo, com gasolina para ele rodar. Por isso seria bom que fosse o caminhão da prefeitura, ou o negócio da prefeitura, porque aí não vai ter uso indevido. Você tem um monte de coisas jurídicas que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente falar para eles o seguinte, olha, eu sei que vocês já fazem o trabalho de vocês. Nós vamos ajudar com gasolina, com diesel, com aquilo que for. Essa é a forma como a gente ajuda. Só que eu quero, como contrapartida da prestação desse serviço, que vocês garantam todos os dias a visibilidade em toda a cidade. Porque aí você pode fazer. Talvez a gente tenha que fazer uma licitação, a gente tem que ver qual é a forma jurídica de fazer isso. Mas um pouco de combustível pode dar periodicidade e pode conseguir fazer funcionar algo no curto prazo. E aí, de repente, a gente pode abrir uma concessão para os catadores de lixo.
Porque hoje o lixo é de ninguém, o lixo é de quem pega, certo? Mas não é o lixo destas 12 pessoas. A gente pode criar um aumento da capacidade coletada que possa gerar outras cooperativas de 12, 15 pessoas, e eu preciso ter um local de destinação dessas ações. Porque aí o lixo se transforma em um mecanismo de emprego e renda. Que hoje, nas mãos de vocês, está fácil. Uma campanha pública, um pensamento, uma organização, visibilidade na rádio, campanha social, qualificação em vídeo, tudo está fácil de fazer. E gasolina. Calma. Lise, anota isso tudo que eu disse. Um monte de quadradinho com isso tudo que eu disse. Não fica me esperando colocar assim, coloque esse quadradinho, já coloca todos esses quadradinhos e depois a gente vê. Repensa tudo aquilo que eu disse e coloca aí que a gente vai fazer, que eu vou fechar com eles. O que vocês estão achando, Renan e Yolanda? Me conta. A ideia de avançar em outras cooperativas é bacana, né, Renan? Porque a gente precisa, porque é uma geração de trabalho e renda. E ajudaria também a questão, né, dos distritos e outros lugares que a gente precisaria atingir. Porque se a gente dá uma ideia macro. Sim. Se a gente Assim, falar, micro sai para o macro. se a gente fizer uma concessão, a gente dá uma concessão da coleta seletiva nos bairros. Isso é a discussão da viabilidade econômica. Então, este bairro mais afastado, eu vou dar para esse grupo aqui. Neste bairro mais afastado, eu vou coletar papelão, alumínio. Vidro não está dando retorno econômico. Ou, por exemplo, alumínio. Eu posso fazer a cooperação com os bares e restaurantes. Normalmente, alumínio é de alto valor. é o que todos querem. Que todos querem, porque ele é a cadeia de maior valor econômico e com uma estruturação. Existe uma outra coisa que dá para fazer, que é o seguinte, é o crédito financeiro direto, que é como funciona na Suécia, na Dinamarca, em outros locais. Por exemplo, quando eu vou no mercado, na casa da minha irmã, a gente separa todos os vidros. E você chega lá na porta, você tem uma máquina de vidro, porque vidro é uma coisa de remuneração. Então, normalmente, essas máquinas de vidro, elas ficam na porta do mercado. Então, eu chego, por exemplo, com 6, 7 garrafas de sei lá, long neck, qualquer coisa assim. Então, eu vou colocando essas garrafas nessa máquina. Ela vai pegando. Cada vez que eu coloco uma garrafa, ele vai me dando um crédito de 30 centavos, 15 centavos e tudo mais. Então, quando eu coloco essas garrafas, ele me dá 2, 3 euros no final. Ou 5 euros, ou 10 euros, depende da quantidade de garrafa que você faz. E na hora que você vai no mercado, você recebe uma folhinha com crédito. Aí você pega essa folhinha com crédito, na hora que você vai passar no caixa, aquelas garrafas que você colocou vira dinheiro automaticamente. Então, a viabilidade econômica da cadeia logística é imediata e é automática. Não depende de atravessador, porque esse é um outro problema. Quando você leva, transborda, coloca, já juntou dengue, já juntou um monte de coisa, a garrafa ficou aberta, já fez um monte de coisa e tal. Então, a pessoa guarda a sua garrafa, leva a sua garrafa, coloca na máquina e recebe o retorno financeiro dessa garrafa. O que a gente pode fazer? Um retorno financeiro? Não sei. Aí é uma coisa um pouco... Aí é cultura mesmo. Então, a gente faz a cadeia da latinha, a cadeia do papelão, etc. E para o vidro, a gente cria umas máquinas tipo papa-vidro. E aí a pessoa leva o vidro lá e ganha dinheiros nisso. Ou pode ser créditos no IPTU, ou pode ser, sei lá. Mas tem que ser uma ação financeira. Vocês já ouviram falar desse tipo de solução ou não? Já conhecia. Você já conhecia, Yolanda? É muito legal. É muito legal porque o que os pais fazem? Dão mesada de vidro. Então, eu não preciso criar cultura na criança. Então, eu dou mesada. Quanto que você vai ganhar de mesada? Você vai ganhar 25 euros, 10 euros, depende da idade da criança, tá? Aí a criança tem a mesada e tem o direito de levar os vidros. O que ela levar de vidro, ela ganha de mesada. Então, ela ganha mais 3 euros, mais 4 euros para comprar alguma coisa. E ela vai guardando os créditozinhos e depois troca no mercado. Ou o pai troca aquele crédito por dinheiro e faz essas coisas assim.
Mas onde é que tá a base dessa reciclagem aí? Da viabilidade da cadeia econômica na mudança cultural. Ok? Tudo bem? Exatamente. Fechamos essa primeira bateria. Fechamos. Agora Fechamos. vamos para mais. Aí a gente precisa verificar, Lise, quais são as cadeias e qual é a viabilidade econômica dessas cadeias para o vidro, o plástico, o papelão e o que mais eles estão reciclando. O que deve estar acontecendo? Toda a reciclagem do município está limitada à capacidade de processamento dessas 12 pessoas. Então, não é que o município recicla os seus itens, não. O município recicla o máximo que essas 12 pessoas conseguem reciclar, o máximo que elas conseguem ganhar e para. E o resto vai ser sem destinação. Então, a gente precisava fazer um levantamento do potencial de reciclagem do município, dos bairros de reciclagem que a gente pode fazer e de possibilidade de concessões para a criação de outros grupos de catadores. E aí eles já não vão querer. Não. Aí eles vão falar o seguinte, não, mas o lixo é nosso, é só nosso. Falou, não, o lixo é público, é de todas as pessoas. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos discutir um aumento da viabilidade das políticas públicas associadas à coleta seletiva. Em contrapartida, a gente cria uma ampliação de pessoas. A pergunta que precisa ser feita é o seguinte: vocês estão dando conta de reciclar tudo aquilo que vocês encontram e tudo aquilo que vocês conseguem no tempo que vocês têm com essas 12 pessoas. Isso está dando um salário bom para vocês. Mas isso não está resolvendo o problema do emprego da nossa cidade e isso não está resolvendo o problema do meio ambiente, que é o que nós queremos resolver. Como vocês enxergam que nós podemos melhorar? Então, seria, de repente, talvez criar outras cooperativas, ou a gente mudar a natureza das cooperativas para a gente ter percentuais de arrecadação de lixo diferente ou destinação de cadeias diferentes. Eu vou pegar um grupo... O que vai acontecer? Você vai perguntar para os caras, vocês estão reciclando plástico? O cara, não, a gente recicla prioritariamente alumínio, latinha e papelão. Mas e o plástico? Não, o plástico não vale a pena. Ok, então vamos criar um segmento do plástico e ver a viabilidade da cadeia do plástico. Porque eles não estão reciclando plástico. Então, tudo aquilo que for plástico, a gente cria um outro grupo de 12 catadores que vão reciclar a cadeia do plástico, por exemplo. Ou vão fazer um rodízio, ou vão fazer uma concessão e tal. O que você está achando sobre essa forma de pensar, Yolanda? Sim, eu acho que é a ideia mesmo que a gente quer avançar, porque como já tem, é trazer instrumentos, né, e possibilidades para ver a potencialidade que o município tem. E enxergar a potencialidade, a gente precisa desse olhar de fora mesmo, né, Renan? Porque às vezes a gente está aqui, né, nesse universo aqui limitado, né, com relação ao que está sendo produzido, mas enxergar possibilidades, como você colocou, do crédito financeiro direto, que é interessante, da cooperação de bares, restaurantes e pousadas, porque que Goiás, como é uma cidade turística, tem essa cadeia muito forte. Nós temos, inclusive, a associação aqui hoteleira, né, Renan? E temos aqui dentro do turismo, nosso secretário de turismo, Rodrigo, que ele tem uma articulação com essa cadeia, né, de bares, restaurantes, hotéis e pousadas, que daria para fazer um trabalho integrado. Se as pousadas começarem a reciclar, você pode ter um estímulo para que, por exemplo, o hóspede que dá o seu lixo separado, se for pousadinha, se for tipo kitnet, que ele já está separando o lixo, ganha um desconto ou ganha um kit de boas-vindas. Mas o que acontece? A gente precisa etiquetar o município inteiro. A gente fez uma campanha para o Sebrae uma vez que chama assim, eu compre do pequeno negócio. Vocês lembram dessa campanha? Que aparecia tudo quanto é lugar? Compre do pequeno negócio. Eu que ajudei a participar e criar essa campanha. Eu compro do pequeno negócio. Aí o cara colocava, aqui eu compro do pequeno negócio. Eu fui para Gijón, acho que conversei com o pessoal de Gijón, na Espanha, eles davam umas lixeirinhas assim, falaram assim, em Gijón se usa reciclar, le gusta reciclar.
Em Goiás, gostamos de reciclar. Ou seja, a gente tem que criar uma sensação de pertencimento associado ao fazer a coisa certa. E isso está na atividade, que é a atividade direta da administração pública. Qual vai ser a principal ação? Ação de integração com a Secretaria da Educação, ação de integração com a Secretaria de Meio Ambiente. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode criar essas campanhas, pode deixar o pessoal do meio ambiente gravar os vídeos, etc. e tal, de como é que faz isso tudo. E aí, de repente, a gente pega e começa a levar as crianças para assistir aula. Vocês têm viveiro municipal com plantação de árvores aí? Estamos com projeto. Estamos com projeto. Vai ser implantado. Temos o local, temos o projeto e já estamos fazendo levantamento para construção. Então, de repente, pegar essas ações, levar as crianças para o viveiro municipal para ter uma aula de reciclagem e no final da aula de reciclagem ele ganha uma árvore. Como ele reciclou, ele ganha uma árvore. Ele leva a árvore, ele planta uma árvore lá para ele aprender a plantar e ele leva uma árvore para plantar em casa. Essa ideia de ganhar as coisas na hora, eu acho muito bacana. Acho que é um incentivo muito, sabe? Fez, recebeu. Fez, recebeu. Exatamente. Gostei, Renan. Gostei. Fez, recebeu. É uma campanha. Mas, gente, aí é uma coisa de inovação. Todo mundo na Europa vive com isso aí. A gente pega umas máquinas dessa e coloca assim, ó, garrafa, tanto centavo. Enquanto não tiver máquina, a gente coloca assim, garrafa PET, 3 centavos, 1 centavo. Então, você traz garrafa de 1,5 litro, 3 centavos, 15, 20. No final, dá um desconto no supermercado, dá um desconto na quitanda. E aí a prefeitura faz alguma coisa da quitanda e compra esse lixo e faz alguma coisa assim. Porque vai tudo organizado daí, né? Sim. Então, de repente, isso está indo já, o cara vai lá pegar no mercado, olha, vamos pensar em termos de recolhimento. Eu vou pegar garrafa de vidro, eu vou pegar plástico usando os mercadinhos e a quitanda. O centro de disposição vai ser esse. O cara recebe, paga um dinheiro para essa coisa e aí ele entrega para esse catador e também tem por isso que a gente tem que ver os dinheiros. Então, eu pago 2, eu cobro 5 na tonelada, no 100, não é muito, gente. É mais a sensação maravilhosa que, tipo assim, não tem como. Você acha uma garrafa na rua, eu já vi o pessoal fazendo isso na Suécia. O cara tá bebendo, deixou uma garrafa, ele pega a garrafa e leva ali, porque isso é dinheiro. É simples assim, é dinheiro. E a gente podia fazer isso. Isso pode dar um efeito complicado, porque, por exemplo, na mentalidade sueca, você ter um catador de lixo não é digno. Então, é diferente. Então, você vai reciclar para já dar... Você não vai colocar as pessoas ali porque ela não tem opção de emprego. Não, você dá emprego para todo mundo e cada um que cuide do seu lixo que a gente vai fazer. Porque, de repente, o lixo com maior valor agregado já vai ser colocado nesse centro de distribuição, mas tudo bem. Por isso que a questão é viabilidade econômica. Entendi. Só um comentário aqui, até, Yolanda, você teve a reunião recente, mas o Maurício falou a questão do apoio da prefeitura. Aqui a gente já faz esse apoio até razoável. O caminhão, salvo engano, é alugado pela prefeitura e disponibilizado para eles. E tem um valor, né? A gente dá um valor mensal para eles. Exatamente, para eles desenvolverem a ação. Então, talvez esse apoio pode estar fazendo com que eles fiquem um pouco acomodados. Não sei. Sim. Talvez repensar isso. Se você dá uma eu também ia colocar isso que o Renan colocou, que o Maurício... O município já dá um apoio muito grande. Sim. Inclusive, eu acredito, Renan, mais de 50% do apoio que eles têm é do município, é da prefeitura. E o que a gente precisa... é nosso. Sim, o galpão, nós estamos comprando uma prensa para lá. Sim. E também um valor, né, Renan, que é efetuado todo mês para ajudar no custeio, né, do pagamento dos recursos humanos. Tudo bem. E isso, Maurício, só para te... A prefeitura já está colocando dinheiro, então vocês podem determinar a forma de concessão. Sim. E aí vocês podem colocar, eu não quero 12, eu quero 24, eu quero 30. Se vocês já estão alugando o caminhão, se já tem um contrato, se já está juridicamente resolvido aí dentro, cara, tá fácil fazer.
coloca o caminhão, paga a gasolina, te dou um apoio. Mas se você não tiver todo dia, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, em todas as ruas, não vai valer. E aí a gente pode fazer uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, todo mundo tem celular hoje, e todo celular tem GPS. Então a gente pega um celular, ou um aplicativozinho, qualquer coisa, e coloca dentro do caminhão. E aí todo mundo vai acompanhando onde é que está o caminhão. Entendeu? Conforme ele vai rodando, conforme ele vai rodando, assim, acompanha onde está o caminhão. E aí você sabe que você coloca o lixo para reciclar antes de fazer. Tá? Então, assim, uma pequena ação tecnológica, a gente pode, inclusive, fazer um mapeamento da cobertura das áreas por esse tipo de ação. E uma das coisas muito legais, e aí, assim, estou usando um pouco de Foucault aí, de vigiar e punir, é o seguinte, quando o principal problema sabe aqueles vigias de condomínio? É que o vigia de condomínio tem que fazer aquela ronda a cada 1 hora para passar no condomínio, para fazer alguma coisa, bastãozinho. pagar motoquinha e dar a voltinha e tal. Então o cara faz às 9, faz às 10, faz às 11, cumprimenta todo mundo, 3h30 da manhã, com chuva e neblina, ele não faz. Então o que a gente pode fazer? Faz. Não, ele acaba não fazendo. Aí o que a gente fez, por exemplo, em alguns condomínios, como o condomínio lá, acho que lá no Parque da Estalagem, ali em Pirinópolis, tem. É o seguinte, o cara passa e a cada tantas horas ele precisa bipar um tiquezinho. Então ele passa com a motoquinha e ele tem que passar no negócio, faz pip! Ou seja, precisa ter ido alguém com o caminhão fisicamente lá e dado esse pip. E aí o que acontece? Você vai bipando onde está e você vai entender quanto tempo aí você começa a conseguir analisar os dados, que nem você analisa os ônibus. Hoje os ônibus têm GPS, tudo tem GPS. Então o cara pode passar numa determinada zona em que por aproximação, não precisa nem descer do caminhão, ele identifica que o caminhão passou ali e está beleza, ou então ele vai bipando em cada um dos lugares. Então a gente pode ver essa forma tecnológica de uma maneira muito simples, mas da gente fazer com que o caminhão esteja nos locais, nos horários. Porque eu falo assim, eu preciso bipar às 8 aqui, às 9 aqui, às 9h30 aqui, às 10 horas aqui, senão eu não atendo. Então, vocês perceberam? É um controle, bacana. Uhum. Aí, mas é um controle simples, não é para a gente burocratizar. É para a gente falar o seguinte, vocês vão passar todos os dias? Vão. Por que vocês não passaram no feriado? Exatamente. Ah, mas não vai ter. Ok. Esse dinheiro do apoio que vocês estão ganhando aqui é para vocês passarem todos os dias. Não, mas não vai ter coisa. Tudo bem, mas esse dinheiro é para passar todos os dias, mesmo que não tenha nada, é para passar todos os dias no horário. E o que vocês recolherem é a mais. Olha como uma mudança de cultura. Porque senão, aí evita aquela coisa do cara passar naquela rua que sempre tem a reciclagem, porque tem uma fábrica, tem uma loja. Sei lá, você pega uma loja de sofás ou de eletrodomésticos, só do que o cara desembala para os clientes, para mostruário, para essas coisas, sobra muito papelão. Aí o cara passa só naquela loja, porque ele já lota o caminhãozinho e vai embora. O que vocês acham dessas primeiras ideias para a gente complementar? Gostei bastante. Já está escrito aqui. E colocar em prática agora. Aqui não. Aí o que acontece? Você vai lá com o pessoal, no final da reunião, grava um videozinho com quais são as decisões que vocês tomaram. Ó, então nós vamos fazer isso, isso, isso. E traz o videozinho para passar para a gente. Porque a gente resolve um problema. Aí a gente procura tecnologia, a gente procura alguma coisa assim, conversa com o secretário do meio ambiente, faz uma campanha bonitinha. E aí vocês têm que ver quanto é que a gente amplia. Porque, por exemplo, dá para a gente ampliar 60, 100 pessoas, mais ou menos, dá para a gente colocar nessas cadeias de catadores aí no... Nossa Senhora. Seria bom, hein, Renan? Seria ótimo. Porque ainda tem outras coisas. Goiás está precisando. Eu acho que agora, Maurício, eu acho que agora, eu estava conversando, inclusive, falando com o Renan, a gente vai precisar, para poder avançar, envolver os secretários, né, Renan? Então, por exemplo, nessa ação, a gente envolveu o
Lucas, trazer o Lucas para participar das nossas reuniões e ele participar dessa construção que o Renan está mais à frente, porque teve aquele problema que ele identificou, né, da questão da capacidade, né, energética do município. Então, o Lucas já é a referência. O Lucas não, o Renan, já é a referência, já é responsável. A gente não precisaria de chamar. Mas, no caso dessa cooperativa, que com o Lucas que está na frente, eu acho que é interessante a gente envolver em uma das reuniões, para a gente poder já apresentar para ele e trazer ele também para essa construção. O que você acha, Renan e Maurício? Eu acho uma boa. Eu acho que é uma boa também. E eu acho é que porque ele está lá na ponta. E a gente tem que... Gente, mas tem que ver tudo. Vamos resolver. Por isso que a gente pegou hoje, a gente discutiu um problema. Dá uma amadurecida nisso, faz a reunião sábado com o pessoal, volta aqui e a gente conversa de novo. E a gente já vai implementando. Aí a gente grava um vídeo dizendo onde a gente está indo, tá? É muita informação. Muita informação. Tá tudo anotado. Então tá, gente, já deu o nosso horário aqui. Nós vamos precisar ir para outra aqui, tá? Deixa eu só dar o retorno, então. Renan, Nós avançamos. Cadê a Enel? Ou Enel, como é que pronuncia, moço? Eu quero as placas só. Eu quero o roteiro das praças funcionando com revitalização, lâmpadas de LED de 3.200 Kelvin, fibra ótica embaixo de tudo e tudo com energia solar. Só isso, para ontem. Quando ficar pronto, Renan? Conta para gente. Então, tomara que em breve. Mas eu consegui falar com o pessoal daí, me deram retorno na segunda-feira mesmo, à tarde. Que dia que a gente prefere reunião? 18 ou 19 e qual horário? Então, estão à disposição. Então, eu tinha dado esses 2 dias, né, de sugestão. Não precisamos só marcar o horário. Eu prefiro, então, dia 18, que é uma terça-feira. 18, qual horário? Sim. Eles não chegam antes das 9 da manhã, não adianta. Então, tem que ser entre 9 e 9h30. Certo. Vamos entre 9 horas, né? 18 às 9. Pode ser, dia 18 às 9. Meninas, anotem isso aí, coloquem na nossa agenda, por favor, para não marcar nada disso. Reunião com a Enel, né? Isso. Reunião com a Enel. E ele mandou o link de um roteirozinho deles lá, né? Uma norma deles. Eu disponibilizo no grupo. Manda para a Liz, manda para mim, manda para a Liz e a Liz faz a gente chegar. Não, tá ok. ok. Tem que ler tudo e a gente vai fazer. Gente, vai ser excelente. Que aí a gente vai descobrir, a gente vai receber os não logo. Tá? Mas eu acho isso, né? Maurício, esse negócio do lixo aí, né? Da reciclagem. Eu acho que tem bastante ideia boa. Sim. Tem bastante ideia boa e nós vamos tentar levar para o secretário e a gente colocar em prática também. E, Maurício, a gente queria uma última pergunta rapidinho sobre a questão do último vídeo postado, que foi, né, o vídeo institucional apresentando a cidade. Tem alguma observação? Eu não vi o vídeo. Fazer, se a gente está no caminho certo. Você não viu, né? Eu não vi. Eu não sei se as meninas já viram. Liz, me conta aí do vídeo. Vocês já viram? Que eu tô com... A minha agenda, ela tá surreal. Então, eu tô contando... Eu tô tendo que marcar para ir no banheiro agora, porque não dá, né? Mas eu quero ver esse vídeo aí. Liz, nós já recebemos esse vídeo? Vocês viram o vídeo? Só para a gente saber se está no caminho certo, para a gente poder continuar, sabe? Eu vejo e dou um feedback. Eu não assisti. Certinho? Ótimo. Gente, eu assisti o primeiro vídeo de Portugal, tá? Você assistiu? Está começando a gostar? Vai lá. Sim, sobre as questões climáticas. A gente até começou aqui em Goiás, a gente também assinou a carta pelo ICLEI. Então, a gente está desenvolvendo isso aí, está com o meio ambiente também. Eu quero colocar vocês em todos os lugares. Vocês têm que aparecer em tudo. Tá bom? Por isso que o Lucas precisaria vir, né, Renan? Porque ele está na questão do meio ambiente, está na linha de frente, a gente tem que trazê-lo para a gente poder já começar a fazer essa cooperação um pouco relacionado a isso. Ótimo. Né? Tem um dos municípios, um dos vídeos que vai falar sobre a questão da plantação de árvores, ensinar as crianças a plantarem árvores. Acho que eles podiam fazer isso também no viveiro municipal e começar a ceder mudas.
e a gente fazer um grande agito na cidade para a gente ter eventos que chamam a atenção do turismo. Então, eventos como o Dia da Árvore, o Dia do não sei o quê, vira um 7 de setembro que tem uma mobilização pública. Por quê? Porque foi assim que Canela e Gramado fez. Festival Luz, Festival de Cinema, Festival não sei o quê. Ou seja, a gente criar um hábito social de ocupar as praças para fazer alguma coisa com sentido e significado. E que mãe não vai levar o filho num domingo à tarde para assistir uma palestrinha sobre lixo na praça e ganhar uma florzinha, uma árvore para plantar em casa? Sim. Entende? Então, a gente precisa só de um pouquinho de capricho que a gente consegue fazer essas coisas aí. Tá bom? Ok. Abraço para você, gente. Até a próxima. Abraço. Muito bem. Tchau. Abraço.